Graça e paz. Aleluia. Graça e paz. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia. Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa live do dia de hoje. Dia que Deus separou para nós, para aprendermos mais dele, mais da palavra dele. Amém? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Já pega a tua Bíblia, já abra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Amém? Nós vamos dar sequência da nossa leitura e ouvir o que Deus tem para nós no dia de hoje. Amém? Vamos fazer a nossa parte, enviar para outras pessoas, para serem abençoadas também. Amém? Que o nosso querido Instagram não faz a parte dele, que é anunciar, comunicar, notificar que estamos online. Então temos que dar aqui um jeitinho. Amém? E convidar outras pessoas para estarem presentes, para serem abençoadas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Toma a direção dessa live, Senhor. Toma o controle, a autoridade, a majestade, Senhor. Aleluia. Fala conosco, Pai Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Graça e paz, graça e paz. Hoje vamos dar continuidade à nossa leitura. Estamos no dia 19. Vamos ler o capítulo 19 do livro de Atos. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Bem, estamos dentro já do nosso horário. Hoje estamos a começar um pouquinho mais tarde, 30 minutos mais tarde, né? Como eu disse, o domingo é o dia que eu tenho um culto, né, na igreja. Então, e começa às 17, horário daqui da Inglaterra. Então, só consigo estar realmente às 20h30, né? Até chegar a casa e tal. Então vamos começar dentro de 2 minutos. Vamos só esperar que mais pessoas entrem. O nosso querido Instagram para notificar é um problema. Então, aleluia, Jesus, aleluia. Mas enquanto esperamos que outras pessoas entrem, já pega a tua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos estar a ler o capítulo 19 de Atos. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Santo, Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Graça e paz, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Amém? Como é que está a tua expectativa para a noite de hoje? Para aquilo que Deus tem para ti hoje, para nós. Aleluia, Jesus. Vamos começar a nossa leitura. Bem, estamos dentro do tempo.
Amém? Capítulo 19 de Atos diz assim, o título do capítulo: Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessava as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Vou parar aqui um pouquinho para falar sobre o batismo de João. Ontem falamos, né? Ontem começamos a falar, falamos um pouco sobre o batismo de João, que falamos que Apolo, né? Ele tinha ouvido, só era um homem que era crente, era temente a Deus, tinha bastante informação, né? Era uma pessoa, de certa forma, entendida da palavra, mas que Apolo, ele diz que não, que só tinha ouvido falar do batismo de João, que é o batismo nas águas. Quanto ao batismo do Espírito Santo e as demais coisas que Paulo, né, estava ali a pregar, ele não sabia, mas ele ficou interessado, então pôs ali a aprender e pronto, recebeu toda aquela informação, e com aquilo ele também conseguiu, né, também fazer a sua parte, que é propagar o Evangelho. Aqui agora estamos a ler que Paulo, né, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, ou seja, Paulo vai para Éfeso, né, e pergunta se já tinham, seus discípulos já tinham sido batizados com o Espírito Santo. E eles disseram que não, que só tinham recebido o batismo de João. O que é o batismo de João? O batismo de João é o batismo das águas, né? É o batismo que ele fazia, que João Batista, né, fazia. Mas ele, até vou ler aqui a passagem, né? Está em Lucas 3:16. Lucas 3,16 diz assim: Respondeu João a todos, dizendo eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, João Batista aqui está a falar, né, com as pessoas que eram batizadas, e as pessoas pensavam que ele fosse Cristo, né, que ele fosse o Messias. Ele disse: não, eu só estou a fazer, eu vim aqui para abrir o caminho, né, para trazer as boas novas, ou seja, para vos preparar para receberem aquele que vem após mim. Pois aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Eu vos batizo com água, mas esse vai vos batizar com o Espírito, né, com o Espírito Santo e com fogo. Então, estes homens aqui, eles só tinham ouvido falar deste batismo de João. Eles só tinham sido batizados com esse batismo de João. João vem pregar para eles o que é arrependimento. Antes do batismo, você sempre vai encontrar na Bíblia batismo e arrependimento. Essas duas palavras andam juntas. Batismo, arrependimento. Arrependimento, batismo. Então, para uma leva a outra. Primeiro o arrependimento e depois você é batizado. Amém? Então, precisa primeiro de reconhecer aquilo que você faz, aquilo que eu faço, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, todo o nosso pensamento, todas as nossas atitudes. Nós precisamos de rever, nos arrepender, né? Temos que ter a consciência de que o pecado, nós não pecamos só a fazer coisas, nós pecamos em pensamentos, pecamos em ações e pecamos em palavras. Ou seja, às vezes falamos coisas que não devemos falar, falamos palavras ofensivas, mentimos, ou seja, é tudo mentira. Aqueles que, não minto, não falo, não ofendo ninguém, mas pensa, não, eu penso em perversidade sexual, eu penso em
malícias, né? Então, passam pela minha cabeça. Ninguém sabe, mas eu penso, né? Então, estás a pecar pela mente, vamos assim dizer, né? Estás a pecar em pensamentos. E nós pecamos em ações. Matar, roubar, tudo por ações, né? Ou seja, atitudes que te levam a pecar e outras mais, né? Adultério, tudo ação. Então nós precisamos de, né? Quando a palavra de Deus diz arrependa-se. Arrepender é o que? Você rever aquilo que você faz, aquilo que eu faço, me arrepender de facto e depois vai o batismo. Amém? Nós precisamos o batismo é para confirmar que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas primeiro precisamos de nos arrepender. Então, até que esses homens só ouviam falar do batismo de Paulo, né? Ouviam do arrependimento, do Paulo não, de João. Ouviam do arrependimento, ouviam do batismo de João Batista. Aqui, Paulo está lhes a ensinar sobre o batismo do Espírito Santo. E lemos também que ele batiza, né? Ele impõe as mãos sobre eles recebem o batismo do Espírito Santo e depois começam a falar em línguas. O que é falar em línguas e a profetizar? São duas características do batismo do Espírito Santo. Ou seja, são duas manifestações, né? São duas provas que levam ao crente saber, né? Vamos assim dizer, que foi batizado com o Espírito Santo. Quando a pessoa começa a falar em línguas, há pessoas que perguntam, mas isso é fingimento, as pessoas falam isso por quê? Porque a Bíblia não diz isso, e não sei o quê. É bíblico. Nós até agora só estamos a ler Bíblia. Na Bíblia está a dizer que eles falaram em línguas quando receberam o batismo do Espírito Santo. Agora você não vai me dizer, né, que hoje em dia não, hoje em dia o batismo do Espírito Santo é diferente. Não, continua a ser igual. As pessoas são batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas, é natural. Tem aquelas pessoas que não vão falar, mas eu já fui batizada pelo Espírito Santo ou com o Espírito Santo, mas eu não consigo falar em línguas. Amém. Há outras manifestações que o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo dá discernimento de espírito, né? Então, e dá muitos outros, são os 9 dons do Espírito. Então, são manifestações, ou seja, é a prova de que a pessoa já foi batizada em línguas. A profecia também é uma manifestação, também é uma prova de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Amém? Então, isso não se aplicava só antigamente, isso aplica-se até os dias de hoje. Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo Deus amanhã. As manifestações do Espírito Santo são as mesmas que a Bíblia descreve. Então, aqui só para abrir esse parênteses, né, que é para explicar acerca do batismo com o Espírito Santo. Amém? Depois, mais à frente, paramos aonde? Um minuto só. Vamos ler o versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Quem é que dá essa convicção a Paulo? Como é que ele pega e fala abertamente sobre Deus? É exatamente o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá essa liberdade. Isso também é uma manifestação de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Quando tu consegues falar da palavra, né? Por palavras que, tipo, com um entendimento que não é teu. Você própria se admira. Como é que eu consegui explicar isso? Não é você, é o Espírito Santo através de você que consegue, né, fazer com que as pessoas percebam, fazer com que tu consiga explicar e o que está a ouvir consiga perceber. É exatamente o quê? A manifestação do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, essa segurança, essa convincência, não sei se isso é uma palavra que existe, eu só estou a inventar, mas pronto, como é que você vai falar convincentemente? É o próprio Espírito Santo que convence. Não somos nós. Não, se eu depender do meu entendimento, do meu raciocínio lógico, da minha limitação humana, eu não serei capaz de convencer ninguém. Eu não consigo, pura e simplesmente, não consigo. Mas o Espírito Santo, através da minha vida, vai te convencer. Amém? Vai me convencer, vai convencer os outros. Então, aqui demonstra também, né, uma qualidade, um dos dons, vamos assim dizer, do Espírito Santo, que como é que eu posso dizer? Tem um nome próprio que se dá,
Eu depois vou me lembrar, amém? No versículo 9 diz assim: mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. O que é o caminho? Também já tínhamos falado. O caminho é o nome que eles deram aos cristãos. Ou seja, todas as pessoas que se convertiam ao cristianismo, todas as pessoas que aceitavam Jesus como seu Senhor e Salvador, passaram a ter esse rótulo. Eles não chamavam, né, essas pessoas, vamos assim dizer, não chamavam os cristãos, não chamavam os novos crentes, não chamavam os de Jesus, chamavam o caminho, rotularam os cristãos como o do caminho. Então, você vai ouvir algumas vezes, né, esse nome, então é isso que significa. Então, continuando, diz assim: Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Isso é o quê? Que Paulo tinha tanta unção, o Espírito Santo estava nele de uma forma extraordinária, que o que ele usava se enchia de glória. A roupa dele tinha a glória de Deus, né? Que os lenços, se eles pegassem num lenço que Paulo usou e pusessem por cima de uma pessoa que estivesse doente, essa pessoa era curada. Se colocassem esse lenço, esse avental por cima de uma pessoa endemoniada, essa pessoa era liberta dos demônios, né? Isso é possível, até os dias de hoje. Uma pessoa que tenha muita unção, uma pessoa que esteja muito conectada com Deus, vamos assim dizer, né? Por palavras mais miúdas, uma pessoa que faz muitas renúncias, né? Uma pessoa que está com uma intimidade com Deus fora do normal. Porque o normal para mim, se calhar, é orar uma vez por dia, 5 minutos, né? E o teu normal seja orar 1 hora. Amém? O meu normal pode ser ler a Bíblia 1 capítulo por dia ou ler 1 vez por mês, e o teu normal seja a leitura diária, né? E leitura de verdade, ler 1 capítulo inteiro, ler 2 ou 3. Então, vai depender muito de como é a tua vida com Deus e como é a minha vida com Deus. Então, não posso pegar eu que leio pouco a Bíblia, ou que não leio de todo, ou não falo com Deus, não tenho tempo de oração, não tenho tempo de comunhão. Eu não posso questionar quem faça mais. Eu não posso dizer que, não, como é que o irmão tem mais que eu? Como é que o irmão pega numa pessoa e a pessoa cura e eu não consigo, não tenho a mesma, né? O mesmo poder, vamos assim dizer. Trata-se de a intimidade que cada um tem com o Pai. Amém? Eu não posso querer receber algo que eu não busco e a outra pessoa busca. Eu não posso querer ter algo que o outro sacrifica. Então, o outro acorda de madrugada para orar. O outro faz jejum de 40 dias. Eu nem faço jejum, então não posso questionar. Então, às vezes, quando nós queremos receber também esses dons, esse poder do Espírito Santo, queremos que o Espírito Santo se revele em nós, através de nós e faça maravilhas. É preciso que nós façamos esses sacrifícios. Tenhamos mais comunhão com o Pai. E Deus dá, nós só precisamos de pedir. Amém? Nós precisamos de pedir, nós precisamos de ter essa conexão com o Senhor, precisamos de ter essa intimidade para recebermos esses dons. Mas também, depois tem aquela questão, né? Tem aquelas igrejas que se aproveitam, né? Aquelas igrejas que usam, o lenço de não sei quanto, se pagares não sei quanto. Isso aí já é outra história, né? Isso também temos que ter discernimento de espírito, né? Ver aonde é que, até que ponto é verdade, até que ponto é mentira. Então não vamos aqui entrar por aí, né? Porque existem pessoas que se aproveitam dessa palavra, porque essa palavra é verdade, isso é a Bíblia. A palavra é verdadeira. As coisas que aconteciam antes continuam a acontecer nos dias de hoje. Mas agora, quem faz, quem deixa de fazer, como faz, isso já vai depender, né? Do nosso discernimento de espírito. Nós temos que ter conexão com Deus para poder discernir que espírito é que essa igreja, esse irmão, esse líder está a usar para poder manifestar essas
mostrar essas manifestações. Amém? No 13 diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Essa palavra aqui, essa palavra é muito forte em que sentido? Esses judeus, eles foram expulsar um demônio, né? Foram um demônio, quer dizer, né? Assim, foram expulsar demônios de uma pessoa que estava endemoniada, estava manifesta. E eles usaram o nome de Jesus. Tá certo? Tá certo. Em meu nome expulsareis demônios. O próprio Jesus falou isso. O nome de Jesus tem todo o poder, tem todo o poder. O nome de Jesus expulsa demônios. Mas já há aqui um parênteses. Para uma pessoa fazer uma libertação numa pessoa endemoniada, né? Essa pessoa precisa de ter autoridade espiritual. Você não pode só chegar e em nome de Jesus expulsar. O demônio até pode te obedecer, sim. Mas também pode acontecer isso que aconteceu nesses homens. Eles eram 7, apanharam surra, ficaram nus. O demônio lhes deu uma boa surra. E lhes envergonhou. Porque o demônio próprio lhes disse: Jesus, eu sei quem é. Paulo também conhece. Agora vocês eu não vos conheço. Por quê? Porque eles não tinham autoridade. Mas o que nos dá autoridade perante os demônios? O que nos dá autoridade? É exatamente aquilo que eu falei anteriormente, que é a busca constante, que é a comunhão com o Espírito. Nós temos que nos santificar. Nós não podemos querer nos pôr na brecha por alguém. Nós não podemos nos posicionar contra demônios, né? Sendo que nós não estamos posicionados com Deus. Nós não podemos ter uma vida qualquer e querer ter autoridade mediante essa situação de uma pessoa endemoniada. Então, nós temos que ter autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é ganha através de renúncias. Quando tu dizes, eu não vou fazer isso, não é só não pecar, porque não pecar é impossível. Ninguém aqui não peca. Vamos já ser realistas. Todo mundo aqui peca. Todo mundo, até Jesus voltar para nós só a ver me buscar, ou Jesus voltar para a igreja toda e levar, né? A igreja toda. Até aí, nós vamos continuar a pecar. Não tem como. Não tem por onde fugir. Nós podemos evitar pecar. Nós devemos ter uma vida em santidade. Ou seja, não viver no pecado. Amém? Mas nós precisamos de buscar santidade. Quando nós buscamos santidade, nós temos comunhão com o Pai. E o que nós ganhamos quando temos comunhão com o Pai? Autoridade. Autoridade. Depois, estava a falar dos pecados. Existem também as renúncias. Tem aquelas coisas que tu deixas de fazer, mesmo não sendo pecado. Isso não é pecado, mas eu não quero mais fazer, porque isso me distrai, isso me leva a pecar. Tá vendo? Há coisas que, por exemplo, tu assistes filmes. Imagina, vamos dar um exemplo, né? Tu vai ver um filme, um romance muito romântico, muito erótico. Não é um filme do mal, vamos assim dizer, né? Não vou usar a palavra. Mas é um filme que me leva a ter pensamentos, por exemplo. Então, se eu já sei que esse tipo de filme me leva a pecar, me leva a ter sonhos que não é para eu ter, então o que eu vou dizer? Eu vou deixar de ver. É pecado assistir filme? Não é pecado assistir filme, não é. Mas o que o filme vai me levar a fazer, vai me levar a pecar, então eu evito. Então, existem renúncias que nós fazemos na nossa vida, que não é pecado. A Bíblia não descreve como sendo pecado, não. Mas que nos levam a pecar. Então, essas renúncias, o diabo, ele reconhece. Ele fala mesmo, nessa aqui, estou a lhe ver. Não, essa mesma aqui, está mesmo a falar sério. Está mesmo a seguir o caminho certo. E então, nós ganhamos uma autoridade
né, uma autoridade relativamente a ele. Amém? Então, essas coisas, é isso que esses homens não tinham. Eles tinham a palavra, eles tinham Jesus. Eles falaram certo. Em nome de Jesus eu ordeno que saia. Está certo, certíssimo. Mas a autoridade para falar isso eles não tinham. Eles não tinham uma vida reta. E o diabo sabe. Porque assim, o diabo ele não é onipresente como Deus é. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Em todos os lugares, ele está aqui. Onde eu estou, está aí onde você está. Está onde o teu irmão está, o teu vizinho está. Ele está em todos os lugares. Mas o diabo não. Ele não é onipresente. Mas quando ele cai, quando ele estava no paraíso, e ele é expulso do paraíso, ele não foi sozinho. Ele levou 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos é muito anjo que ele levou. Esses anjos tornaram-se demônios, né? Então, o diabo é o líder da gangue, vamos assim dizer. Os demônios, né? Os outros anjos que ele conseguiu corromper, né? Esses anjos tornam-se demônios. Então, os demônios, eles são muitos. Então, eles estão em vários lados. Eles não estão ao mesmo tempo no mesmo sítio. Mas eles estão... Conseguem ver, né? Tipo, tem um demônio aqui, você fala uma coisa, faz uma fofoca aqui, arranja uma intriga aqui, pega a cobiça algo do outro. Tá vendo? Essas coisas que nós vamos declarando com a nossa boca. Se tiver um demônio a passar, ele ouve, já vai transmitir. Tá vendo? Ou seja, ele já ganhou, já tem um ponto contra ti. Fizeste isso, né? Tá bom. Você tá ali, tá fazendo, ninguém tá te vendo. Que nós às vezes nem temos temor que Deus está nos vendo, esquecemos, né? Que Deus está nos vendo, mas também, se calhar era bom nós termos consciência que o diabo está a ver, os demônios dele, está ali a apontar, a fazer a lista, né? Dos nossos erros. Então é essa lista que ele depois confronta, tá vendo? Então ele aí tem a autoridade de pegar e dar uma boa surra. Então é isso que muitas pessoas às vezes têm medo de trabalhar com libertação, por causa dessa parte. Não, o demônio depois vai vir contra mim. Ele vai contra ti quando você não está em santidade. Quando você não se posiciona em Deus. Quando você está posicionada, quem tem que oprimir o Satanás é você. Você que oprime ele. Onde você chega, o demônio tem que desaparecer, senão ele vai ficar oprimido. Ele vai ficar encurralado. Então ele é que tem que ter medo de você. Não é você que tem que ter medo do demônio. Mas as pessoas não querem se posicionar em Cristo. Não querem endireitar as suas veredas, os seus caminhos. Dizer, não, a partir de hoje não faço isso. A partir de hoje eu renuncio isso. Eu não sou mais escrava do pecado. Amém? Então é nesse sentido que eu queria abordar, né? Amém? Então, continuando no 17, diz assim: quando isso se tornou conhecido, né, que os outros apanharam surra, quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Ou seja, as pessoas ficaram a saber. Aquilo não ficou só entre eles, que as coisas que aconteciam, principalmente quando fossem coisas, né, que aconteceram na rua, aconteceu na sinagoga, lugares públicos, a informação passava. Então as pessoas que ouviram que esses homens foram fazer a libertação em nome de Jesus, não estavam, né, na linha, não estavam alinhados à vontade do Senhor. Então as pessoas ficaram a saber, olha, aqueles apanharam, o demônio, eles fez isso, aquilo. Então muitos encheram-se de temor e creram. E se voltaram a Jesus. Amém? E o que eles fizeram? Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Ou seja, eles chegaram e começaram a confessar, olha, eu estou a fazer isso, olha, eu estou a fazer aquilo. Amém? Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. O que nós lemos aqui? Que muitas das pessoas que ouviram o que aconteceu com esses homens, com esses 7 homens, né? Eles se encheram de temor, o coração deles ficou com temor. O temor é que o temor não é medo, é um respeito. É um medo com respeito, vamos dizer, né? Então encheu-se de temor, de tipo, ai meu Deus, então o que eu estou a fazer mesmo está errado, o que eu faço? Então começaram a se abrir a dizer, olha, eu faço isso, né? Confessar os seus pecados. E aqui diz que muitos trouxeram, né? Muitos que praticavam ocultismo, reuniram os seus livros. Se você não sabe, deixa eu te explicar.
existem muitas pessoas que fazem ocultismo, né? Que trabalham com bruxaria, vamos assim dizer, e nem sabem. Porque nós pensamos que, tipo, não, praticar bruxaria é só ir na casa do quimbandeiro, como nós falamos em Angola, né? Ou ir na casa do pai de santo, como falam no Brasil. E lá matar o cabrito, matar a galinha, ou dar o dinheiro, e aí está a praticar bruxaria. Bruxaria é isso, mas também não é só isso. Existem outras formas de bruxaria que muitos cristãos não sabem e fazem sem saber. Amém? Aqui fala dos livros. Então, deixa eu te dizer. Existem livros que você compra na livraria, que você herdou de alguém te ofereceu, que são livros que são livros de misticismos, de fórmulas mágicas, de coisas assim. Você tem na tua casa, você se lê e tentar fazer uma... não. Eu me lembro, agora o Espírito Santo me trouxe à memória algo que era muito comum quando nós éramos criança, né? Que era pegar e cortar o cabelo. Acho que era amarrar capim. Eu não quero que a professora hoje venha. Então, né? Porque nós alunos chegávamos sempre primeiro, ou coisa assim. A professora ainda não chegou. Então, amarrar capim e depois não sei o que, para a professora não vir para a escola. Isso é bruxaria. Isso é bruxaria. Você amarrar capim para a professora não vir, ou amarrar cabelo. Se calhar vai variando de país para país, de província, de cidade, né? De cultura para cultura. Mas essas praticazinhas que parecem inofensivas é bruxaria. Vou fazer, põe não sei o que e faz não sei o que. Coisinhas assim. Não, o jogo do copo. Não, vamos fazer o jogo do copo. Não, é só uma brincadeira de criança. Isso é bruxaria, isso é ocultismo. Amém? Eu estava a falar dos livros. Eu já ouvi, né, desde criança, que existe um livro de São Cipriano. É um livro, parece que ensina a fazer magia. Eu nem nunca me interessei em saber muito sobre esse livro, porque sempre ouvi que quem lê esse livro fica maluco. Ainda bem que me ensinou. Quem me falou a primeira vez sobre isso, falou logo que fica maluco. Então também nunca tive interesse de buscar sobre isso. Mas é um livro que ensina sobre ocultismo. Tem muitas pessoas que começaram a ler esses livros e ficaram bruxas. Ficaram bruxos. Por quê? Porque aquilo te envolve. A pessoa fica bruxo sem querer. Não foi da vontade, só foi mesmo curiosidade de ler o livro. Então, você nunca leu o livro. Não, mas eu herdei, uma avó tinha, minha tia, ou não sei quem, minha mãe. Alguém me deu o livro. Tá mesmo assim na minha casa, mas também nunca li. Você tem um livro de bruxaria dentro da tua casa. Ou seja, você tem um portal para o demônio entrar na tua casa e fazer o que ele bem quiser. Depois a pessoa não consegue dormir, tem pesadelo, as crianças acordam no meio da noite e começam a gritar à toa, você não sabe a criança está a gritar por quê, não tem pesadelo, até amigo imagina. Amigo imaginário é um demônio que é amigo da criança. Mas a criança vai falar, não, meu amigo, não, brinca comigo, vem brincar comigo. E as pessoas levam isso como se fosse, não é amigo imaginário. Não, eu vi na internet, eu vi na televisão, na novela. É um demônio que está aí com a criança. Essa criança é uma criança que tem visão aberta, visão espiritual aberta, e ela vê o mundo espiritual. Nós não vemos. Porque graças a Deus, Deus não permite, ou seja, algumas pessoas têm a visão aberta. Mas graças a Deus, graças a Deus que eu não tenho, porque eu não queria ficar vendo demônio toda hora. Você vê anjo também, mas vê mais demônio do que anjo. Então, tem crianças que nascem com essa sensibilidade. Pessoas que nascem com essa sensibilidade ao mundo espiritual. Então, conseguem ver com os olhos nus, assim como nós nos vemos, ok? Então, isso é o que é um demônio. Então, aqui esses homens, quando descobrem toda essa verdade, eles pegam e começam a entregar os livros. Eles sabem, esse livro é para fazer magia de não sei o quê, é para fazer encantamento de não sei o quê. Então, não quero isso. Então, eles pegaram e começaram a levar. Foi tanto livro que foi entregue, que esse livro chegou a 50 mil dracmas. Naquela altura era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Se fosse, né, vendo assim em termos, né, de verbas, vamos assim dizer, deu muito dinheiro. Então esses homens pegaram e começaram a entregar. Por quê? Porque você não pode, você que é cristão, você que se diz filho de Deus, não pode ter essas coisas. Há dias eu falei sobre como é que se diz? Amuletos, né? Sobre os amuletos. Não, tenho um anel que quando eu ponho, o meu coração ou me protege. Não, o meu bebê, né?
Outra coisa que a Angola tem. Os bebês têm que ter uma pulseira de ouro, porque a pulseira de ouro protege de mal olhado. Tem que ter um fio de não sei o quê, porque protege de... Quem te protege de mal olhado é Jesus, é o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz por causa de mim, por causa de ti. Esse é que protege do mal olhado. Protege de mal olhado, protege protege. Amém? Então comecem a se desfazer. Se você conhece alguém que tem, conversa com essa pessoa com muito carinho, com muito cuidado, muita atenção. Diga a essa pessoa que essa pessoa não pode ter isso. Amém? Que são práticas diabólicas, são portas para Satanás entrar na tua casa e fazer a festa. Amém? Então no 21 diz assim: depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. O túmulo em Éfeso é o título, versículo 23. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho que é os cristãos, né? Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de um tempo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande Artemis dos Éfesos. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, entre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhes que não se arriscasse a ir ao teatro. Ou seja, aqui estamos a falar, né, que alguns discípulos, né, algumas pessoas que andavam com Paulo tiveram que ir, né, foram notificados, vamos assim dizer, por causa desses artesãos, né, que estavam a ver com o negócio deles, que era um negócio lucrativo, ia acabar, ou seja, eles iam perder a fonte de renda. Qual era a fonte de renda deles? Era fazer estátuas, era fazer ídolos de prata, de ouro, né? O que é que diz mais aqui? E de outros materiais. Aí eles pegaram e se reuniram. Bem, esse Paulo está aí a dizer que isso que nós fazemos não é certo, que não é certo nós fazermos ídolos, fazermos imagens. Então, se ele continuar a falar isso, continuar a disseminar essa palavra, as pessoas vão deixar de comprar, então nós vamos falir. Então, eles pegaram, se aliaram e foram, né, fazer uma queixa e pegaram e denunciaram, né? Então, foram os discípulos, né, os homens que andavam com Paulo, que foram para essa coisa. Vamos já ler que é para continuar. Mas isso para falar o quê? Mais uma vez sobre a idolatria. Deus abomina a idolatria. A palavra de Deus diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Amém? Ídolos, falamos também sobre os amuletos, que também são considerados ídolos. Até deu o exemplo da caneta. Ah, não, essa caneta é a minha caneta da sorte. Isso é um ídolo que você fez.
Você levantou um altar para um Deus chamado caneta. Tua caneta é o teu Deus porque você acha que essa caneta é que me dá sorte para assinar os contratos ou para fazer a prova, né? O exemplo que eu tinha dado há dias, estávamos a falar sobre isso. Então, tudo aquilo que você tem no teu coração, que você acha que não. Uma prática que eu me lembrei agora é que, tipo, né? Agora não sei se ainda usa-se muito, mas antigamente usava-se, não tem que ter uma nota de $1 na carteira para dar sorte. Todo mundo tem que ter uma nota de $1 na carteira, né? Se você tiver aquele dinheiro lá, aquilo vai chamar outros dinheiros, vai ter mais dinheiro. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Uma nota de $1 é como se fosse um amuleto da sorte, que é para trazer mais dinheiro, para atrair dinheiro. Isso é idolatria. Então, isso são ídolos. Aqui estamos a falar dos ídolos feitos de imagens, né? A imagem do não sei o que, fizeram lá um coisa, né? De madeira, de ouro, de prata, de gesso, tem lá vários materiais. Tudo isso que é feito nas mãos dos homens, nós já lemos nos capítulos anteriores. Se você não acompanhou as outras lives, então te aconselho a rever as lives anteriores e nós falamos sobre isso. Nós lemos. Nós estamos a ler a Bíblia, estamos a ler Bíblia. Amém? E na Bíblia está a dizer que fazer ídolos de imagens e você ter na tua casa e ir lá prestar culto, aquilo é um ídolo. Amém? Então, no 28 diz assim: ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e chegaram a gritar: grande Artemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava um tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se, né? Natural, ele era o líder, vamos assim dizer, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro, porque eles já sabiam o que poderia acontecer se Paulo fosse. Ele era o homem, ele era o alvo a bater, vamos assim dizer. Ele era o homem que estava a levar a palavra, ele estava a mostrar que, tipo, não é mais isso, já não é por aí. Até então, Deus perdoava a vossa ignorância. Porque uma coisa, meu irmão, minha irmã, é você não saber. Então Deus vai ter misericórdia de ti, da tua alma, porque você não sabe. Outra coisa é você está a ouvir, você já ouve, já tinham te dito antes, agora estás a ler na palavra, estamos a acompanhar a leitura. Eu pedi que para quando você estiver aqui nessa hora, pega a tua Bíblia, passando a dizer, não, Mara, na tua Bíblia está diferente. Então pega a tua Bíblia mesmo, vamos acompanhar juntos, para você ver e ler com os teus próprios olhos. Então, Deus ignorou a ignorância, o tempo da ignorância. Perdoou o tempo da ignorância que as pessoas não sabiam. Agora que Paulo está a vir dizer que quem salva é Jesus, e Deus não quer que se faça imagens, então agora vai passar a espada da justiça. Amém? Então nós que estamos aqui a ler, não podemos falar que estamos na ignorância que não sabíamos. Está escrito. Então, no 32 diz assim: a assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Tem sempre os que só seguem a manada. É para gritar, nem saber qual é o assunto. No 33 diz: alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Artemis dos Efésios. Você já viu que 2 horas você grita? Misericórdia. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa.
Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsuls. Eles que apresentem as suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Ou seja, lá o magistrado, a pessoa, o líder máximo, vamos assim dizer, se levantou a dizer... Não, esses homens, eles estão a falar de Jesus, mas não entraram no templo da vossa deusa, né? Não fizeram, não blasfemaram, não fizeram nada, não destruíram nenhuma imagem, nenhuma escultura, nenhum ídolo. Amém? Não fizeram nada contra. Eles simplesmente estão a falar, estão a ensinar com palavras. Não fizeram nada de errado. Então, se não fizeram nada de errado, então vocês têm que, né? Não é aqui que tem que resolver esse problema. Amém? Então, no 40 diz, da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Amém? Então, graças a Deus, né? Deus ali estava mesmo, porque ele envia sempre os anjos dele para dar cobertura espiritual e fez com que esses homens, né, pronto, se acalmassem ali, que é para não gerar ali, porque quando eles pegavam já faziam esse tipo de denúncia. Quando já iam parar lá nas assembleias, já era para ter um fim trágico. Já era para dar exemplos, porque a ideia o intuito deles de causar esses tumultos era para matar a pessoa, executar a pessoa em causa. E depois, né, isso servir de exemplo para os outros. Ou seja, vocês estão a falar de Jesus. Vocês que estão a vir aqui trazer essas novas crenças que nós que não é o que nós queremos ouvir. Então, vocês estão a ver o que aconteceu com o vosso amigo. Vai vos acontecer também. Então, para gerar aquele medo, aquele coisa para as pessoas. Então, eles já faziam isso. Só que, quando, por exemplo, no caso de Estevão chegou a ser morto. Mas ainda assim Deus tinha um plano. Mesmo na morte existe um plano. Amém? O que aconteceu depois da morte de Estevão? Mais pessoas se converteram. Mais pessoas viram que valia a pena. Ou seja, se esse homem aceitou morrer, é porque vale a pena. Vale a pena. Nós não estamos limitados aqui ao viver aqui. Não, estamos a viver bem, estamos a comer bem e tá bom. Porque isso acaba. Essa vida que nós temos aqui na Terra é passageira. Você não conhece ninguém, eu não conheço ninguém que viveu para sempre. Todo mundo acabou, né? Conhecemos alguém que acabou e nós sabemos que nosso fim vai chegar. Nós sabemos que um dia Jesus vai voltar para nós. Amém? Nós temos essa certeza. Agora, qual será o nosso fim? Não o fim da nossa carne, porque a nossa carne, se for para enterrar, vai enterrar, uns vão ser queimados, né? Cremados, outros... Esse é o fim do corpo. Agora é o fim da alma. É a vida eterna com Deus ou é a morte eterna com Satanás e os seus demônios? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Essa é a análise que nós temos que fazer. Então, seja na morte, seja na vida, Deus sempre tem um plano. Sempre tem um plano. Então, até aqui, Deus livrou Paulo de muitas situações. Muitas situações. Inclusive aqui, quando os próprios discípulos dele não permitiram que ele fosse, porque ele queria ir. Ele queria mostrar as caras. Eu sou responsável. Então, se estão a levar os meus, então é natural que eu vá também e diga. Mas os discípulos disseram, não, você não vai. Fica aqui. Então, Deus tinha um plano nisso também. Amém? Nós temos que entender que, seja na vida, seja na morte, Deus tem um plano de salvar alguém. Alguém. Quando eles foram presos e as cadeias se abriram, quando eles começaram a louvar, as portas da cadeia se abriram. Eles foram presos, tinham sido espancados. Mas qual foi o plano de Deus para aquilo tudo? Aquele carcereiro que estava com medo, porque viu que não, os detentos estão a fugir, então, se eles fugirem, vai acontecer o que aconteceu com os outros carcereiros que foram mortos. Então, também vão me matar. Então, ele próprio queria acabar com a vida dele. Já queria antecipar. Mas o Paulo disse, não faz isso. Nós estamos aqui, nós não fugimos. Nós estamos aqui. Fiquem em paz.
Esse homem aceitou Jesus. Esse homem disse, eu quero saber qual é o segredo. Me fala isso que tu tens, isso que vocês têm, isso que vocês carregam, me dá também, eu também quero isso. O que aconteceu? Paulo disse, você e a tua casa vão ser salvos. Eles foram para a casa desse homem, pregaram a palavra e a casa inteira desse homem foi salva. Ele e a família dele, todos aceitaram Jesus. Então, o propósito de Deus nas nossas vidas é esse. Nós temos um propósito aqui. Nós não vivemos no mundo de passagem. Existe alguém que está à tua espera, está à minha espera para falar do evangelho para essa pessoa. Tem pessoas que não têm acesso, não sabem por onde começar, não sabem aonde ir, não sabem, eles estão num anseio por saber da verdade, para saber por que ele está aqui e ela está aqui na terra. E você que vai dar a resposta. Quando você lhe disser que existe um caminho, existe uma verdade, a vida, que é Jesus, essa pessoa vai saber, vai entender, ok, então é por isso que eu vim. Amém. Essa pessoa vai ser salva. Então, essa é a nossa missão aqui na Terra. Esse é o nosso principal propósito. Porque as pessoas que eu conheço, você talvez não conheça. E as pessoas que você conhece, eu provavelmente não conheço. Então, como é que eu vou chegar às pessoas que você conhece? Eu não tenho como chegar às pessoas que você conhece. Mas eu chegando a ti, você vai chegar nas pessoas que você conhece. E as pessoas que você conhece vão chegar nas pessoas que você não conhece. Então, isso é como uma coisa de dominó. Um fala, outro fala sucessivamente. Então, nós não podemos achar que não, só está a ouvir para nós. Não, achar que tipo, não estamos a perder o nosso tempo. Não estamos a perder o nosso tempo. Mas é o que eu digo, o que a palavra de Deus diz. Não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes. Sejamos praticantes. Eu também estou aqui, também estou na luta aqui de aprender todos os dias, de corrigir também os meus caminhos. Amém? Corrigir, ver, analisar. Hoje pensei isso, meu Deus. Isso passou pela minha cabeça. Senhor, me perdoa. Temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Seja o que você pensa, seja o que você fala, seja o que você faz, você tem que se arrepender. E é isso que é preciso ser pregado. Porque as pessoas hoje em dia não querem pregar sobre arrependimento. As pessoas hoje em dia não querem falar sobre arrependimento. Querem só falar que não, se você vier para Deus, se vier para Jesus, vai ter muita prosperidade, muito dinheiro, nada vai te faltar, vai ter isso. Isso é que as pessoas querem ouvir. Isso é que as pessoas querem ouvir, mas a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Então, primeiro é o reino dos céus. O resto vai te ser acrescentado. Deus vai te dar tudo o que você precisar, porque às vezes nós queremos coisas que nós não precisamos, mas Deus, como é nosso Pai, Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, no momento certo, na hora certa. Mas primeiro temos que buscar o reino dos céus. Hoje em dia as pessoas não. Queremos primeiro buscar os bens materiais. Quero primeiro ter casa, depois quero casar, depois quero ter filho, depois quero me formar, depois quero fazer mais 300 cursos, depois quero fazer mais não sei quantas formações e mais não sei quantos degrees e mestrados e um montão de coisa. Quando me sobrar tempo, se me sobrar tempo para ouvir a palavra de Deus, se me sobrar dormir nas minhas 24 horas, se me sobrar 5 minutos para eu ler a Bíblia, já é sorte de Deus. Nós estamos assim. Nós estamos numa sociedade onde temos tanta coisa para fazer, tanta ocupação, tanta coisa que nos ocupa o tempo, que nós quando vamos ver, nem 5 minutos mais nós temos para Deus. Mas nós estamos a deixar para ter as coisas de Deus no fim, quando já estamos cansados, já não tem mais força. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que é para buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas te serão acrescentadas. Amém? Então vamos ter esse senso de responsabilidade, porque é nosso. Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade de buscar o reino de Deus é nossa. O reino de Deus está aqui, apresentado na palavra. Não é alguém que está aqui a inventar. Eu não estou a inventar
coisas, eu estou a ler a palavra. E é a palavra que diz que é para ir buscar o reino de Deus primeiro. E o resto, que resto? Não quero construir a minha família. Não quero o primeiro trabalho bom, depois comprar casa, e depois é que eu vou fazer família, e depois eu tenho que viajar, ainda conhecer não sei quantos países, para depois não sei o que. Isso tudo é resto. Isso tudo vai te ser acrescentado. Porque Deus sabe as nossas necessidades. Deus sabe qual é o momento certo de nós termos as nossas coisas. E se nós precisamos, porque às vezes a pessoa quer fazer 300 cursos que nem vai precisar, vai só gastar dinheiro. Mas quando nós temos Deus na nossa direção, né? Quando Deus está na direção dos nossos projetos, na direção da nossa vida, Ele vai nos dizer, não perde só o teu tempo a gastar, não gasta só o teu dinheiro com isso, que você não vai, nem vais usar esse curso, nem vais terminar, vais começar, nem vais terminar. Amém? Então que sejamos ouvintes e praticantes, não apenas ouvintes. Dizer, não, já ouvi, já está ok. Não, vamos praticar. Essas coisas que eu ensinei são pormenores, né? Que são coisas que acontecem muito. É muito comum nos cristãos terem coisinhas, terem ídolos. E a pessoa nem sabe, na sutileza. Que o Satanás é assim, bem sutil. Ele faz as coisas assim, sem dar nas vistas, sem chamar atenção. E você está achando que não, eu vou à igreja. Eu estou na igreja, todos os domingos estou na igreja, eu não perco nenhum culto. Não perco. Mas é para fazer não sei o que, um encantamento que estás a fazer sem saber que é. Não, porque, deixa eu ver o horóscopo para ver o que o meu signo diz. Não, hoje, segunda-feira, vai me correr bem. Isso é bruxaria. Horóscopo é bruxaria. É adivinhação. Você cristão não pode ler horóscopo. Você cristão não pode dizer que eu sou do signo de não sei o que. Não, você é de Jesus. Você é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então não podes mais ir no horóscopo ver como é que vai ser a tua segunda-feira. E depois ver, não, como é que vai ser. Não, quinta-feira é dia da prosperidade. Então é dia de eu apostar no jogo da aposta. Isso é outra coisa. Mas vamos deixar para outro dia. Amém? O jogo da aposta, os euros, milhões, vamos deixar para outro dia. Amém? Porque aí não estamos a confiar em Deus. Estamos a confiar na sorte. E a sorte não é de Deus. Amém? Então, por hoje é tudo. Vamos encerrar a live. Porque já me estiquei muito no horário. Meu Deus, nem sei. Meu Deus, nem sei se essa live ficou quanto tempo, Jesus. Mas vamos deixar o Espírito, né? O Espírito Santo falar, o Espírito Santo tomar. Isso é que é deixar o Espírito Santo tomar o controle, a autoridade, o domínio, a direção da nossa live. Amém? Deixar o Espírito Santo falar. Não pegar e pôr, não, limite. Não, até aqui você não pode falar mais, Espírito Santo, não quero mais te ouvir, porque essa hora. Amém? Quem puder estar presente, tá? Vai ser abençoado e muito abençoado. Quem não puder ver toda, depois vai ficar gravada. É só acompanhar depois. Aconselho a quem nunca viu as lives, ver mesmo do início, para poder entender todo o contexto. Eu vou explicando também, né? Como eu fiz hoje. E é isso. Vamos crescer, vamos nos tornar cristãos adultos, deixar de ser bebês na fé. Deixar só já temos que passar já, né? A fase do leitinho, da papinha amassadinha. Temos que parar, chega. Temos que começar a comer comida com constância, substância, né? Comida que dá reforço na nossa fé. E o evangelho é isso, meu irmão, minha irmã. O evangelho fere, dói. O evangelho não veio aqui para fazer massagem, não é esse pecadozinho, não é esse coisinho que você faz, não, o evangelho é surra, o evangelho é fio das costas, como falou em Angola. O evangelho é isso, é uma espada afiada. Então, se não confronta, você nunca vai crescer. Se o evangelho não te confronta, o evangelho está te massagear o pecado. Não, muda só aqui. Não precisa só. Não troca isso. Isso não é isso até conta. Não, você só está 10 anos na igreja. Não, quando tiver uns 30, vais deixar de fazer isso.
esse evangelho foge. Foge. Vai continuar a beber. Bebezinho de leitinho. Bebezinho de leitinho. O evangelho confronta. O evangelho é pedradas da cabeça. É mesmo para você sentir, dizer, não, isso era mesmo para mim, é mesmo para ti, não é para, não. O fulano é que tinha que assistir essa live, não é mesmo para ti, é mesmo para você mudar. É mesmo, o confronto é mesmo para ti. Amém? Mas vamos estar aqui firmes. Amém? Firmes e fortes, e Deus vai fazer a parte dele e nós vamos fazer a nossa parte que nos cabe. Amém? O tempo da ignorância acabou, o tempo de não sabia, só fazia, ai meu Deus. Agora é tempo de pedir, se arrepender, pedir misericórdia. Senhor, misericórdia, eu não sabia dessa parte. Afinal, o horóscopo, afinal é pecado. Afinal, ter o livro de não sei o quê. Ah, não, meu fio que a minha avó me deu até hoje. Uma coisa é tipo, tens o fio, né? Que a avó te deu. Amém. Agora o fio, o que o fio significa? Ah, não, é da proteção, é esse fio aqui. Todos que usam casam e não sei o que. Ah, não, esse não casa. Essas coisinhas de... Ai, meu Deus. Há coisas que temos que ter maturidade. Amém? Vamos pedir a Deus que é para nos dar maturidade espiritual para entender. Entender, compreender e mudar. Amém? Agora mesmo vamos já encerrar, porque já mesmo me estiquei muito. Vamos orar para encerrar. Amanhã a gente está de novo aqui, se Deus quiser. Vamos ler o capítulo 20. Vamos continuar a falar de Paulo. Amém? Amém. Amém, amém. Fechem os olhos. Quem puder fechar os olhos. Vamos orar. Agradecer a Deus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Senhor, por essa noite, meu Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Santo, pela tua misericórdia, Senhor, em nos acordar hoje, porque só mesmo a tua graça para nos permitir acordar. Tem pessoas, Pai, que pensam que acordar é um hábito. Ah, não, acordei. Não, acordar é uma graça. O acordar é a misericórdia de Deus presente na nossa vida. É mais uma oportunidade que Deus está nos dar de mudar. É mais uma oportunidade que Deus está nos dar de nos arrependermos. É mais uma oportunidade que Deus está nos dar para nos virarmos, nos voltarmos para Ele. E Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor foi gracioso, o Senhor foi misericordioso por nos permitir acordar, nos permitir ouvir a Tua palavra, nos permitir ouvir sobre arrependimento, nos permitir ouvir, meu Pai, de pecado, das coisas que nós fazemos inconscientemente e conscientemente, Senhor. Graças te damos por isso, Senhor. Te agradecemos, Pai Santo, pelas nossas vidas, Pai Santo. Nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor continue a gerar em nós, meu Pai, a Tua vontade, meu Pai. Que o Senhor continue a trazer em nós, meu Pai, a consciência do pecado, a consciência do arrependimento, a consciência do batismo nas águas e a consciência do batismo no Teu Espírito, Pai Santo. Que possamos, Pai amado, ter comunhão contigo, Pai Santo. Que possamos, meu Pai, ter o Teu Santo Espírito habitar em nós, dentro de nós, meu Pai, para que possamos ter discernimento do Espírito, para que possamos, meu Pai, ter todos os dons de profecia, meu Pai, todos os dons, meu Pai, que temos direito, Pai Santo. Trabalha em nós, Senhor, trabalha o nosso caráter, trabalha, Pai Santo, o nosso querer, trabalha a nossa mentalidade, trabalha, Pai Santo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, Pai Santo. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor arranque de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Pai Santo. Arranca de nós, Pai Santo, tudo aquilo que nos afasta da Tua verdade, que nos afasta da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, eu entrego a vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, que está na live, Senhor, que está a ouvir a Tua palavra, meu Pai, que está a ouvir essa oração, Senhor. Vai de encontro à necessidade de cada um, Pai Santo. Se essa pessoa precisa de libertação, que essa pessoa seja liberta. Que essa pessoa precisa de cura, que essa pessoa seja curada, Pai Santo. Ministra a Tua palavra, meu Pai. Ministra o Teu amor nas nossas vidas, Senhor. Oh, Pai amado, toma as nossas vidas nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor.
te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos antecipadamente pelo dia de amanhã, Senhor. Toma nas tuas mãos os nossos sonhos, o nosso sono, meu Pai, as nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Amém. Amém, amém, amém. Aleluia, Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amanhã a gente está aqui de novo. Se Jesus não voltar. Amém? Se Jesus voltar, nos encontramos na glória. Se não voltar, nos encontramos aqui na live. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo grande.